Boa noite, a paz, queridos, tudo bom com vocês? Como é que passaram o final de ano? Aí, apesar da pandemia, estão todos bem? Nosso primeiro domingo do ano, vamos começar o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor, amém? Que o Senhor abençoe nosso momento, que o Senhor esteja à frente aqui de tudo, o Espírito Santo direcionando e me instruindo aqui para falar com vocês, amém? E que a mente de vocês esteja aberta, os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, os olhos espirituais de vocês também sejam abertos, o entendimento aberto para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor coloque a mão dele de poder sobre cada pessoa enferma em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que precisam de um trabalho, de um emprego, abrindo as portas de trabalho para quem precisa, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levando a cura aos enfermos, em nome de Jesus, amém? Vamos começar aqui, vamos ler aqui Provérbios 20 e 24, diz assim: se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Muitas vezes não entendemos porque algumas coisas acontecem na nossa vida, não é? E se é o Senhor que está dirigindo, mesmo assim não entendemos o que está acontecendo, né? A palavra nos fala, né, em Provérbios 16, 9, que em seu coração o homem planeja o seu caminho. A gente faz um planejamento, aquilo que a gente quer, mas é o Senhor que vai determinar os nossos passos. Então, é o Senhor que dirige, amém? Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa entrega para Ele é tudo, é toda a nossa vida, né? E é Ele que vai comandar os nossos passos, é Ele que vai dirigir, porque aceitamos a Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo, e a partir daí o Espírito Santo vai nos guiar, nos direcionar. Eu quero ler também ali em João 11, aqueles que têm pedido de oração, um agradecimento, você pode estar colocando aí, que a Lisa vai estar anotando e a gente vai estar orando depois novamente. E a gente vai estar incluindo na lista de oração, mesmo não tendo citado nome por nome, mas seu nome vai ficar registrado aqui, tá bom? João 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono.
Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E de todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse, em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolaram. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns não podiam ele, que abriu os olhos ao cego, fazer este não morrer? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra, disse Marta para ele, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Aqui, Jesus, ele ressuscitou Lázaro, Marta e Maria e Lázaro, os irmãos, eram amigos de Jesus. E foram avisar Jesus quando Lázaro estava doente, para Jesus ir vê-lo, como disse lá no começo do texto, no verso 6, Lázaro estava doente e ainda se demorou 2 dias. Jesus demorou 2 dias ainda. Onde estava ainda ficou mais um pouco lá, mesmo sabendo da notícia de que Lázaro estava doente. Aí no verso 15, aqui, Jesus ele fala que ele se alegra porque ele não estava lá. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. E aí ele fala que ele estava feliz, ele se alegrou porque não estava lá. Para que todos que estavam ali próximo, que estariam, depois no sepultamento lá de Lázaro, todos os que estivessem lá, inclusive os que estavam com Jesus naquele momento, para que eles crescem.
Foi o que Jesus disse aqui no verso 15. Né? E Jesus, ele foi ver Lázaro depois de 4 dias que já estava sepultado, lá no verso 17. Aqui diz assim, né, que Marta e Maria, elas mandaram um recado para Jesus. E elas não sabiam o que Jesus estava fazendo, nem o que ele estava falando, porque elas estavam em outro lugar. Então, para elas devem ter pensado, nossa, Jesus vem logo. E Jesus não vinha, e elas não entendendo o que estava acontecendo, e Lázaro foi piorando, e Jesus não aparecia, e elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí Lázaro morreu, e elas não entenderam. Jesus não veio ver Lázaro, Jesus não veio curar o meu irmão, e Lázaro morreu. Por que isso aconteceu? Por que Jesus não veio? Por que Jesus não curou? E elas não estavam entendendo o que estava acontecendo com a vida delas naquele momento. O que aconteceu? E Jesus sabia. Jesus estava tranquilo, calmo, porque ele sabia o que estava acontecendo. Tanto que aqui a palavra diz, né? Que ele estava lá, ficou mais 2 dias e ficou feliz porque ele estava lá e que ele morreu e que ele ia ressuscitá-lo depois. Ele sabia de tudo isso. Então, Jesus estava tranquilo, porque ele estava no controle da situação, ele estava na direção de tudo. E as irmãs não sabiam, por isso que elas não deveriam estar entendendo nada do que estava acontecendo. Assim é na nossa vida. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, Salvador e Pai, entregamos tudo. A nossa vida é tudo que nós temos, tudo que o ser humano tem é a vida. É o fôlego de vida. E é isso que nós damos para o Senhor. E quando nós entregamos isso para o Senhor, a gente entrega a direção, o nosso caminho. A gente entrega tudo para Ele. A gente pega um pacote e fala assim, Senhor. Aí, tá bom, então me dá aqui, eu vou fazer o que eu quero fazer com propósito. Assim como Jesus, ele demorou, chegou lá, Lázaro já estava morto, tinha um propósito dessa demora dele. O propósito, quer ver? Tá lá no verso, vamos ler aqui. O propósito tá lá no verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o propósito era para que o nome de Jesus fosse glorificado, para que aquele povo, naquele momento, vendo aquele morto, aquele defunto levantar e sair andando, era para glorificar o nome do Senhor e para eles entenderem que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha poder não só para perdoar os pecados, mas para ressuscitar um morto. E quem tem poder hoje para ressuscitar um morto? Nem hoje, nem nunca, só Jesus, né? Então, quando entregamos esse pacote da nossa vida nas mãos do Senhor, do nosso Pai, do nosso Salvador, Ele pega e aí Ele vai direcionando tudo na nossa vida para um propósito dEle. Então, quando nós estamos caminhando nesse caminho que Ele está nos levando, nem sempre vai ser como a gente acha que vai ser. Nem sempre vai ser do jeito que a gente pensa. A gente acha que vai ser de um jeito, só que Deus inventa um outro jeito que a gente não entende pra gente por esse caminho, que a gente não faz ideia do que está acontecendo com a nossa vida. A gente não entende a nossa vida, né? O que está acontecendo durante esse caminho, até chegar ao propósito. Então, assim, elas não deviam estar entendendo. Tanto que quando Jesus estava lá, a Marta fala para ele, mas já tem 4 dias, Senhor Jesus, já tem 4 dias. Então ela não estava entendendo ainda. E mesmo assim, Jesus ainda fala, não falei eu, se você crer vai ver a glória de Deus?
né? Então a gente precisa crer que mesmo durante a caminhada, não as coisas não saindo do jeito que a gente pensa que tem que ser, a gente vai ver a glória de Deus. Porque a gente vai chegar no dia do propósito que Deus tem ali e a gente vai ver a glória de Deus, mesmo não entendendo a caminhada, né? Em Isaías 55:9, vamos ver aqui. Isaías 55. Isaías 55:9 diz assim: Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima dos seus. Então, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ele fala assim como o céu está muito acima da terra. A gente não consegue tocar o céu. O homem vai lá para a lua, ele pisa na lua, mas não consegue pegar o céu. O céu está lá em cima, muito alto. Então, a gente não entende os pensamentos de Deus, que os pensamentos dele são muito mais altos, elevados do que os nossos. Nós não entendemos o caminho, as ruas, os faróis que o Senhor nos faz passar. Os faróis, às vezes ele fala assim, fecha o farol, fica parado no vermelho. Aí o farol fica verde, ele fala, anda. Aí o farol fica amarelo, vai devagar que você vai ter que parar daqui a pouco. Ele vai direcionando quando a gente vai avançar, quando a gente vai dar uma paradinha, dar uma respirada para continuar o caminho. Então Jesus sabe que está lá no final e a gente não. Assim como Marta e Maria não sabiam. Elas não sabiam o que Jesus ia fazer. A gente não sabe o que o Senhor vai fazer lá na frente. Nós estamos caminhando, né? E entregamos nossas vidas ao Senhor, a direção do caminho, Ele vai direcionando o nosso caminho, né? Essa a dificuldade nossa na caminhada de entender o que está acontecendo. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Muitas vezes a gente faz as coisas, né? A gente vai por um caminho achando que é aquele, mas não é aquele. Mas no final das contas o Senhor vai, né? Se a gente vai, Deus sabe a intenção do nosso coração. Então se Ele sabe se a gente está tentando acertar, e a gente vai indo no caminho, e se a gente percebe que o caminho tá errado, tá torto, porque a gente saiu, a gente se arrepende, Ele vai dando uma voltinha, ó, vem pra cá, aqui, ó, chegou. Continua, tá? É aqui que você tem que ficar, né? Nem sempre é o caminho mais fácil, né? Então, muitas vezes é o caminho mais difícil, porque a palavra também fala que largo é o caminho que leva para a perdição e estreito é o caminho que leva para o céu, né? Isaías, que a gente já leu, né? Os pensamentos do Senhor muito mais altos do que os nossos. Então não entendemos o caminho que o Senhor tem traçado para nós, né? Mas nós sabemos que o nosso final, Ele sabe que o nosso final, como é o nosso final, nós sabemos pela palavra de Deus, pelas profecias do Senhor, na palavra do Senhor, que o nosso final, estando com Ele, né? Estando unidos com Ele, nós seremos fortes para suportar essa caminhada, para chegar lá no final com Ele e ver a glória de Deus, né? Em Mateus 24, 29, Jesus, ele está falando das coisas que irão acontecer, que ainda não aconteceram, mas ele já sabia o que ia acontecer. É só mais uma prova de que ele sabe de todas as coisas da nossa vida. Ele sabe o caminho que a gente está seguindo, o caminho que a gente tem que seguir, como é que tem que ser esse caminho, né? E aqui ele fala da vinda dele, né? Dos finais dos tempos, né? Aqui, Mateus 24, 29, Jesus diz assim: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados.
Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Nós seremos, se somos os escolhidos, nós seremos os reunidos aqui, está falando isso. Então, os anjos reunirão os escolhidos de Deus para junto dele. Esse aqui é o final. Jesus já sabia o final, já adiantou o final para nós. Agora nós sabemos como vai ser o final. Por isso que precisamos estar unidos com ele. Essa união com Cristo nos fará ficar fortes para suportar a caminhada, como eu já disse. Jesus sabia que Lázaro voltaria à vida. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabe aqui do futuro que ele falou, Então, como disse lá em Provérbios, nós planejamos o nosso caminho, Provérbios 16, 9. Nós podemos planejar, traçar uma rota para nós, mas é o Senhor que vai determinar os passos. Se a gente fala, não, eu vou fazer isso, aí eu vou fazer isso, aquilo outro, depois eu vou chegar em tal lugar, vou fazer assim, e aí Jesus volta, não é isso. É outro caminho que eu tenho para você. Você vai fazer aquilo que está no meio do caminho ali, que você imaginou, mas você não vai chegar lá do jeito que você está pensando, não. Você vai chegar do caminho mais difícil que eu tenho para você. Porque eu quero que você seja forte, porque eu quero que você aprenda a submissão, a se submeter às autoridades, porque eu quero que você aprenda uma outra língua, e não aquela que você falou, mas era outra. Eu quero que você vá para aquele país, mas antes você vai para o outro. Então, são direções que o Senhor vai nos dar, que vai nos levar aonde Ele quer, quando a gente se submeter à vontade dEle, que a gente entrega a vida a Ele, mas às vezes a gente quer continuar fazendo o que a gente quer da vida. A gente não entregou a vida para Deus, porque se entregou a vida para Deus, deixa Ele cuidar, deixa Ele direcionar, e a gente tem que buscar, porque o Espírito Santo vai nos orientar a seguir o caminho que Ele tem, aos passos que Ele determinou para a gente estar pisando ali. Em 1 Pedro, tem várias coisas aqui. 1 Pedro 1. Primeira Pedro 1,6, ele fala de várias provações. 1 Pedro 1,6 aqui. Eu não vou ler tudo, mas depois você pode estar lendo. Acho que tá tempo sobrando aqui, então. Eu vou ler aqui, então. 1 Pedro 1, a partir do 3. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. E é verdade, né? Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Então, precisamos continuar
firme na fé. Assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem terem visto e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Aqui está falando tudo o que a gente precisa ouvir, não é? Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação de Deus, que Deus ia dar a vocês, e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo, que estava neles, indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são as coisas que até os anjos gostariam de entender. Tem coisa aqui que nem o anjo que ele diz, né? Até o anjo queria entender. E nós não entendemos muitas vezes o caminho. Mas aqui eu entendi nesse texto que a nossa fé, ela fica firme mediante as provações, né? Porque nós temos a esperança da glória de Cristo que vai ser revelada. É que eu creio que é aquela glória que Ele mesmo, Jesus, falou, que verás o homem, o Filho do Homem, vindo com poder e glória, descendo das nuvens do céu. E todo o olho o verá. Então, Ele vai vir e o mundo inteiro vai ver Ele vindo, Ele descendo. E os anjos irão, né, os quatro cantos, pegar os escolhidos de Deus, do Senhor Jesus. Então, nós temos que manter a nossa fé firme, buscando o Senhor, ficando firme, unidos com Ele, para termos essa fé firme, não abalável. Uma fé que não se abala com as provações, mesmo ficando tristes, como Pedro diz, por algum tempo, por causa dessas provações, por causa dessas dificuldades, mesmo ficando tristes, tendo a esperança em Jesus Cristo, a esperança da vinda de Jesus, a esperança que estaremos com Ele na glória. Amém? Essa é a palavra que o Senhor falou comigo e eu estou dividindo com vocês. Que o Senhor assim nos encha dessa fé, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo, né, faça queimar dentro de nós a palavra dele, para que a gente busque mais intensamente o Senhor, para que a gente nem pense, nem passe pela nossa cabeça deixar Jesus, deixar de seguir Jesus, entristecer o Espírito Santo nessa caminhada, porque sabemos que o nosso final é com Ele. Então, mesmo na caminhada aqui na Terra, nós não sabemos o que vai acontecer aqui amanhã, depois de amanhã, ou no final do ano, o que vai acontecer nesse mundo, se continuaremos trancados dentro de casa, se as crianças continuarão sem ter que ir para a escola, se vai continuar os comércios com horários reduzidos, mesmo durante essa caminhada, essas dificuldades de você não poder abraçar, ser abraçado, consolar, ser consolado, rir, chorar junto, sabendo, tendo essa fé, sabendo que mesmo com toda essa dificuldade, aqui, na nossa caminhada aqui, nós estaremos com Cristo em glória. É difícil, porque nós somos seres humanos, nós, assim como Jesus estava
ali e foi chamando os discípulos, vem andar comigo, vem andar comigo, vem andar comigo. Ele não andou sozinho. A gente não gosta de ficar sozinho também. A gente precisa de alguém, né, para andar com a gente. Deus, ele manda alguém também acompanhar a gente na caminhada, né? Ele fala, é melhor caminhar 2 ou 1, dois do que sozinho, porque se um cair, o outro levanta, né? O outro texto fala, o outro ajudou, a seu companheiro disse, esforça-te. Então, quando um tá caindo, o outro, não, esforça-te, vamos lá, continua, vamos indo. Por isso que é importante mesmo, a gente não tendo muito contato com os outros pessoalmente, a gente tá buscando a Deus, nós, cada um no seu particular com Deus. Também é bom ver mensagens, ouvir louvores, você tá em comunhão com Deus, porque você vai se sentir saciado, você vai se sentir satisfeito, mesmo com tanta dificuldade durante esse caminho. Amém? Então vamos... tem algum pedido, filha? Não entrou nenhum pedido novo? O Senhor sabe de todos os pedidos, que já temos os pedidos que não fizeram, mas tem também, né? Que esse ano seja um ano da gente se aproximar mais do Senhor e fortalecer nossa fé no Senhor, esperando em Cristo Jesus. Amém? Senhor Pai, obrigado por este momento, por esta palavra. Obrigado porque é o Senhor que nos fortalece. Obrigado porque o Senhor Jesus é a nossa esperança do Rei da Glória, de estarmos com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda durante a caminhada, que é difícil. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante a essa caminhada sendo dura, sendo difícil, com muitos espinhos, pedras pelo caminho, o Senhor tem nos fortalecido. E até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Então vamos nos alegrar com o que já temos e não ficar pensando no que a gente queria alcançar e não alcançou, mas vamos nos alegrar com o que o Senhor já nos deu. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e abençoe a vida de vocês, a família, a nossa família, a família de vocês, cada um que está ouvindo esta mensagem, que ainda vai ouvir. Que o Senhor alcance com graça e misericórdia, fortaleça a sua fé e que te dê mais esperança, caso você tenha perdido a esperança. Porque o Senhor Jesus é a esperança. Entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Então, como a palavra fala, vamos nos amar a nós mesmos, amar ao próximo, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Um beijo,